E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre brushes. Eu já cheguei até a comentar sobre como funcionam os brushes aqui no Photoshop, porque eles são importantes, não teria como a gente estudar outros conceitos se a gente não soubesse o básico sobre pincéis. Mas essas próximas aulas que eu vou estar fazendo aqui no canal vai ser de uma forma mais aprofundada, né, do que de fato são os brushes aqui no Photoshop. Então, se você quer saber mais sobre brushes, fique até o final do vídeo que você vai com certeza saber bem mais do que você sabia antes sobre essa ferramenta que é a cara do Photoshop. Então, vem comigo. Então galera, o brush, como a gente já viu em aulas passadas, a tecla de atalho dele é a letra B. É importante a gente saber a tecla do atalho do brush, justamente para a gente não ter que ficar clicando aqui na barra de ferramenta o tempo todo. Então é legal a gente saber o atalho. Então, letra B. O brush, ele é uma ferramenta que serve tanto para desenhar como para pintar, né? Eu utilizo ele para as duas formas. E o brush, ele é a ferramenta do Photoshop que ele tem sensibilidade de pressão, ou seja, se você estiver utilizando uma mesa digitalizadora, o nível de pressão que ele vai receber vai ser diferente. Por exemplo, se eu utilizar o mouse, vou usar o mouse aqui, ó, ele vai ter uma pressão de forma única. Agora, se eu utilizar a minha mesa digitalizadora, ó, você vai ver que aqui tá bem fraquinha, aí se eu apertar, fica praticamente da espessura do mouse. Aí se eu pegar um pouquinho, ele vai de forma mais leve. Então, essa ferramenta do Photoshop, ele tem esse tipo de sensibilidade, né, que eu posso utilizar através da mesa digitalizadora. E eu até recomendo. A mesa digitalizadora, ela é uma ferramenta de trabalho muito legal, porque eu consigo fazer detalhes, não só para pintura, desenho, mas até para manipulação de imagem. A mesa digitalizadora ela é super bem-vinda. Então o brush ele já tem esse sistema que facilita muito a nossa vida. Mas aí fica a pergunta, o que de fato é o brush? O que de fato é isso? Aqui no Photoshop, bem aqui na parte de cima, você vai encontrar tipo uma pasta com o símbolo do brush aqui desenhado. Quando você clicar, ele vai abrir algumas configurações do pincel. E aqui é que mora o grande lance dos brushes no Photoshop. É aqui que a galera personaliza, cria e até mesmo exporta os brushes e vende, né? Dá para ganhar dinheiro fazendo brush. Por incrível que isso possa parecer, se você é novato nessa área de Photoshop, a galera faz brushes e vende também. Então, aqui, no primeiro tópico que tem Brush Tip Shaper, né, Brush Tip Shaper, aqui eu posso configurar o formato do meu brush, ó. Até então ele é redondo, ó. Vocês podem ver que ele é redondinho, mas eu posso chegar aqui e escolher um formato um pouco mais quadrado, ó. Aqui ele consegue ter um formatinho quadrado. Eu posso escolher outros formatos aqui que já tem, ó, presente, e cada um vai ter um resultado diferente. Então eu consigo criar uns brushes aqui com formatos diferentes. Eu posso até depois pegar uma imagem e colocar essa imagem como brush. Porque o brush, galera, nada mais é do que uma repetição de uma imagem, ó. Aqui embaixo que tem escrito spacing mostra a verdade sobre o brush. O brush nada mais é do que uma imagem, mas só que uma imagem repetida várias vezes e bem pertinho, e aí dá a sensação de continuidade. Mas se eu aumentar o espaço, ó, eu consigo ver a imagem de forma mais isolada. O brush então é uma imagem que nada mais é do que ela se repete. Esse conceito é importante entender, porque é a partir desse conceito que a gente vai conseguir configurar as outras coisas do brush. Então, sabendo isso, né, que o espaçamento, o brush é uma imagem que tem um espaçamento bem curtinho, algumas coisas ficam um pouco mais claras. Logo aqui embaixo tem o size, que é o tamanho do meu brush, mas a gente não vai configurar o tamanho do brush por aqui. O size, vou explicar mais pra frente, que tem uns atalhozinhos melhores do que esse aqui. Tem a questão do flip, né? Flipar é inverter, né? O que está na esquerda fica à direita, o que está à direita fica na esquerda. Você pode flipar.
Quando o brush é redondo, esse flip aqui não faz diferença nenhuma, ele é redondo. Eu posso configurar o meu brush, eu posso achatar, por exemplo. Eu tenho essa imagem aqui do meu brush e eu posso vir aqui e achatar ele, ó, nessa configuração aqui. Ó, eu deixo ele bem achatadozinho e daqui eu já tenho outro tipo de resultado. Então dá para configurar ele achatando. Aqui é só uma forma mais de digitar, mas eu posso configurar aqui mexendo no gráficozinho que tem aqui do lado. Ó. Aí eu já vou tendo outros tipos de resultado, beleza? Essas configurações aqui, elas são configurações mais, como eu posso dizer, mais minuciosas. Mas um outro painelzinho de brush, quando a gente estiver trabalhando com brush, que a gente precisa ter em mente é quando você clica com o botão direito do mouse ou nessa partezinha aqui de cima da canetinha digitalizadora, ele abre um outro painel, que é de fato o painel onde eu mais mexo, que é o painel dos brushes, onde tem todos os brushes aí do seu Photoshop. Aqui no meu tá aparecendo vários porque eu baixo muito brushes na internet. Então eu vou botando aqui, vou somando, vou colocando. Tem brushes que não acaba mais. É porque eu gosto, é uma coisa minha. Eu vejo a pessoa trabalhando e digo, eu quero esse pincel para mim. E aí eu acabo pegando e adquirindo. E eu até criei aqui também, ó, Philips Tool, né, uns brushes que eu já mais utilizo para pintar, para desenhar e fazer minhas coisas. Mas basicamente esse painel aqui tem essa parte aqui de cima, que é basicamente o que eu estava mostrando agora há pouco, que eu consigo rotacionar o meu brush, né, a direção do meu brush, eu consigo achatar, ó, deixar ele bem achatado, aí eu vou ter um outro resultado. Eu tenho o size, eu posso configurar o tamanho do meu brush aqui. E o hardness, e o que de fato é o hardness? O hardness é bem fácil, galera, de entender. Aqui vocês estão observando que o hardness está em 100%. Quando ele está em 100%, olha só o que acontece. Isso. Quando ele está em 0%, olha o que ele faz. Vocês conseguiram perceber a diferença? Quando o hardness está em 100%, ele não cria essa borda suave, como se fosse um blur, né, um desfoque. Ele deixa mais rígido, ou seja, o que você passar de fato é. Aqui não. Aqui quando você passa, ele vai espirrando um pouco mais de tinta, né, de pincelada. Então o hardness é basicamente isso. Então você pode configurar o hardness para diferentes fins. Eu já até expliquei isso na aula de máscara. Então isso aqui são coisas que a gente já está habituado para quem está me acompanhando desde o começo. Beleza? Aqui embaixo eu tenho a opção de busca. Então se eu tenho muitos pincéis, que é o meu caso, eu posso colocar o nome do pincel aqui. Por exemplo, eu posso botar hair, né, que é pincel de cabelo. E aí aqui eu pego esse pincel aqui que é usado para fazer cabelo, né? E aí eu consigo utilizar ele, ó. É um pincelzinho que eu tenho que é muito bom para fazer cabelo. Posso botar umas mechas azuis, né? E aí eu consigo fazer aqui, ó, e trabalhando com ele. Beleza? Então aqui é um mecanismo de busca, ele é bem útil para mim, que não estou me organizando muito ultimamente. É muito interessante. Aqui embaixo tem é como se fosse um painel onde aparecem os últimos brushes utilizados por você. Então, se você tem o hábito de utilizar 5 brushes o tempo todo, então provavelmente nesse painel aqui vai ficar os 5 brushes que você mais utiliza, porque é o histórico dos seus brushes, é o que você utilizou por último. E aqui embaixo tem as pastas. No caso aqui, como eu tenho muitas pastas, é porque eu baixo muitos pincéis, mas provavelmente no seu vai estar bem menos, vai estar mais enxugado. Beleza? Uma coisa que é legal de mencionar também é que eu posso vir aqui nessa engrenagem. E nessa engrenagem eu posso definir um novo brush, ou seja, eu posso pegar um brush padrão do Photoshop, configurar ele todo e botar como New Brush Preset. Então, criar um novo brush. Então, eu posso vir aqui, clico em New. E aqui vai aparecer as configurações de nome, ele vai salvar até o tamanho do brush, ele vai salvar as configurações, aquele painel que eu acabei de mostrar ainda agora, vai incluir até a cor, ou seja, tu pode configurar um brush em que ele vai ter uma cor padrão, né?
Por exemplo, eu tenho um brush aqui salvo, que é esse bem aqui, ó, rascunho. Eu tenho o tamanho e a cor dele definido, porque ele é um brush mesmo que eu utilizo para desenhar. Ó, eu utilizo ele para rabiscar, para desenhar, fazer ilustração e por aí mais. Então, eu utilizei fazendo essas configurações. Aqui eu posso renomear um brush, ou seja, ele já tem um nome, mas eu posso renomear o nome dele, assim como eu posso também deletar um brush. Aqui são configurações de exibição, como brush name, que é esse nome que aparece bem aqui embaixo do brush. A stroke, que é aqui o formato de como o brush vai ficar quando você pincelar. Lembrando que quando ele tem essa borda fininha e o começo grosso, significa que esse brush aqui está habilitado à pressão da caneta. Quando ele tem esse traço aqui constante, significa que a pressão não está habilitada no brush. É importante saber isso. E o brush tip, né, que é essa bolinha aqui, né, esse formato. Ó, quando eu tiro o brush tip, não aparece. Eu gosto dos 3 habilitados. Tem gente que gosta de, por exemplo, só assim, ó, de só a pincelada. Tem gente que gosta só do nome, né? Não aparecer nem a stroke e nem o tipo, ou o nome e o tipo. Vai de gosto de cada um. Eu gosto assim, já me acostumei já assim. Aqui tem outras informações, aqui tem a opção de você aparecer, essa opção aqui de busca e de recentes, brushes recentes. Você pode habilitar ou desabilitar quando você quiser. Aqui você tem a opção de apagar todos os seus brushes, deixar só os padrões mesmo. A opção de importar brushes para dentro do Photoshop, assim como de exportar brushes do Photoshop. Ou seja, se você criou um brush, você pode exportar esse brush ou os grupos dos brushes. Você pode fazer isso também. A importação de brushes no Photoshop ela é bem fácil. Quando você baixa da internet, ele vem como ABR. Então você só dá um duplo clique e aí esses brushes já importa direto para o Photoshop. É bem fácil, né? Às vezes não é nem preciso você vir aqui, ó, e importar brushes. Ele abre a janelinha do Windows, mas não é muito necessário. Eu raramente utilizo import. Eu já clico e ele já vai direto para cá. Nessas configurações, para eu criar um grupo, né? Por exemplo, eu tenho vários pincéis e aí eu quero criar um grupo. Eu venho aqui na engrenagem e boto aqui New Brush Group. Quando eu clico, ele já dá como é que vai ser o nome do grupo, né? No caso, sei lá, grupo teste. Dá OK, ele já cria aqui grupo teste. E aqui é legal que se eu quiser colocar qualquer brush aqui dentro desse grupo teste, por exemplo, eu posso vir aqui em Photoshop, Brush Sack Medium. Eu posso pegar aqui esse aqui, clicar, segurar e arrastar e jogar aqui dentro. Aí eu pego e jogo. E aí eu posso ir personalizando um grupo específico e depois utilizar ele como... Eu posso exportar ele e utilizar ele como padrão. Que foi o caso que aconteceu aqui comigo. Eu já botei alguns brushes que eu gosto de trabalhar, que eu utilizo bastante. Então essa é a forma de você criar grupos aqui dentro desse painel do Photoshop. Lembrando que quando você clica com o botão direito, bem aqui do lado direito, ó, você consegue diminuir a sua janelinha ou aumentar. Quando você baixa o Photoshop, às vezes ele vem assim, ó, com a janelinha muito pequena e às vezes não é legal. Você clica bem aqui pertinho do canvas e vai puxando ele até lá embaixo, entendeu? Às vezes você pode fazer até uma gambiarra, que é dar um zoom grandão, vir aqui na telinha do Photoshop, aí tu consegue aumentar ainda mais. Ah, rapaz, segredos de quem já usa bastante tempo Photoshop. Então, pra gente aumentar, diminuir o tamanho do nosso brush é muito fácil, né? A gente pode clicar com o botão direito e mexer aqui em Size, mas isso aqui não é muito utilizado, mas é uma forma. Ou você pode abrir e fechar chaves. Você pode diminuir ou você pode aumentar. Ó. Eu antigamente utilizava essa forma aqui de abrir e fechar chaves aqui do teclado, mas hoje em dia eu utilizo Ctrl Alt e o botãozinho aqui de cima da caneta da mesa digitalizadora. Se for o mouse, é o botão direito do mouse.
Quando eu faço isso, Ctrl Alt e o botão em cima da canetinha e boto para a esquerda ou para a direita, ó, eu consigo aumentar o tamanho do meu brush. Subir e descer, eu controlo justamente o hardness do meu pincel. Ó. Aqui tá 100%, e aí se eu boto aqui para cima, ele está em 0%. Então eu consigo controlar o tamanho e a dureza do meu pincel ao mesmo tempo dessa forma aqui. Ctrl Alt e você consegue fazer isso aqui. Caso no seu não esteja aparecendo essa forma aqui de aumentar e diminuir, pode ser relacionado à placa de vídeo. Às vezes não aparece por causa da placa de vídeo. Mas eu utilizo essa forma aqui, eu acho rápido, fácil. No começo é difícil de pegar, mas depois fica muito fácil. Voltando para aquela janelinha lá do Photoshop, aquela lá de configurações do brush, eu posso clicar aqui para abrir ela, ou eu posso apertar o F5. Eu acho o F5 até mais fácil, né, de abrir essa janelinha aqui. E essa janela é uma janela também que a gente abre o tempo todo, né, quando a gente está fazendo desenho, pintura digital. Uma configuração, nas próximas aulas eu vou estar explicando o que cada configuraçãozinha dessa aqui faz, que elas são importantes para você personalizar o seu brush. Algumas você utiliza bastante, outras você não utiliza muito, mas é interessante você conhecer. Mas uma configuração que é importante a gente já saber de cara para a gente poder habilitar a pressão da caneta é saber aqui, ó, Shape Dynamic. Quando eu habilito essa opção Shape Dynamic, bem aqui do lado tem a opção de Control e aqui tem Off. Quando eu clico, tem uma opção chamada de Pen Pressure. Quando você habilita o Pen Pressure, você está habilitando a pressão da caneta. Quando tiver off, não tem a pressão, ou seja, o mesmo traço que eu fizer vai ser a mesma coisa. Por exemplo, ó, o mesmo traço que eu realizar durante toda a minha trajetória aqui é a mesma. Mas quando eu habilito o Pen Pressure, se eu botar pouquinho, ó, ele vem pouco, eu pressiono muito, ele vai muito. Então, para habilitar a pressão da caneta, você coloca aqui Pen Pressure, beleza? Você coloca aqui que é sucesso. Nas próximas aulas eu vou estar explicando sobre o que cada coisinha dessa faz, né? Que vai ser bem interessante. Por hora, você só precisa entender isso aqui. Uma outra coisa que tem nos pincéis, né? Se você for observar bem aqui em cima, tem os modes, ou seja, eles também têm a opção de blend modes, modos de mesclagem. Isso aqui é bem legal. E também, já estou falando isso para você não bugar, porque às vezes quando a pessoa está começando, ela clica sem querer num desse aqui, aí começa a pintar e aí não começa a entender por que está tendo tipo meio que uma variação de cor, né? E às vezes é porque está no modo de mesclagem. Eu não vou explicar sobre os modos de mesclagem, porque a gente já tem uma aula aqui no canal falando sobre os modos de mesclagem. Eles funcionam aqui exatamente da mesma forma do que nas camadas. Mas só que tem um modo de mesclagens aqui que a gente vai utilizar bem mais do que outros. Por exemplo, o Linear Dodger aqui, o adição, ele é muito legal. Por exemplo, você vai fazer como se fosse um fogo, né? Eu vou aqui fazer como se fosse um fogo. E aqui ele vai meio que adicionar cores, ó. Eu vou passar novamente, vou diminuir um pouco o meu pincel, ó. E eu vou passar aqui novamente, ó. Você vai percebendo que ele vai adicionando a mesma cor com uma intensidade um pouquinho maior. E aí que eu vou aumentar um pouco e aí eu vou passando de novo, ó. Já dá aquele sentimento que é como se fosse um fogo. Ó, como se fosse uma chama, né, ó. É que eu botei demais, ó. E é bem maneiro isso aqui. E aí você consegue criar vários efeitos, né, com esse tipo de pincel. Dá uma ideia como se fosse de fogo. Aqui eu estou fazendo de uma forma bem jogada, só para vocês entenderem que ele vai meio que adicionando, né? Ele vai adicionando camada aqui, ó. Dá para fazer uns efeitinhos bem legais, né? E aí quando se trata de fogo, eu posso mudar a cor no Hue Saturation, botar como se fosse uma outra cor. Aqui, ó. Acho que esse aqui fica até mais parecido com fogo, botar um fogo verde, magia, pau. Então, com esses modos de mesclagem do brush, você consegue criar várias coisas. Uma outra coisa também, uma outra aplicação que você consegue fazer é nas imagens mesmo. Por exemplo, eu vou duplicar essa imagem aqui da modelo. Eu vou pegar aqui um brush, pegar esse aqui suave. E aí eu posso botar também aqui no modo de overlay.
E aí eu posso fazer meio que como se fosse uma maquiagem, uma pintura aqui. No caso, eu pegar aqui um roxo, algo assim. Eu consigo, ó, colocando como se fosse um brilho aqui no olho dela, como se fosse uma maquiagem, ó. Eu consigo também ter esse resultado aqui. Eu venho aqui, dou um zoom, ó. Ela serve como se fosse, tipo, como se fosse uma maquiagem dela. Ó, que legal. Massa que eu posso pegar aqui um vermelho, posso até mesmo... Mas ela tem um olho vampírico. Então, galera, essa é a aula sobre brushes. Eu vou dar a sequência dessa aula em outras aulas, que tem muita coisa para falar ainda. Vou falar ainda sobre flow e opacidade. Vou falar como mesclar cores, né? O melhor modo de mesclar cores. Vou falar sobre aquele painel de propriedades do brush. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque vai ter muita novidade. Está tendo muita novidade vindo por aí. Então, ativa o sininho e não perca nada. Vejo você na próxima aula.